No vídeo de hoje eu vou contar como eu fiz o desmame noturno e também como eu consegui fazer meu filho dormir a noite toda. Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Marjorie Prola e hoje eu vou relatar passo a passo como é que foi a minha experiência com uma nova rotina para o meu filho e, consequentemente, eu consegui fazer o desmame noturno. Bom, quando meu filho estava mais ou menos com 1 ano e 1 mês, eu fiz cama compartilhada com ele até esse período. A gente não tinha problema nenhum com a cama compartilhada. Eu e meu marido, a gente amava dormir todo mundo junto. Foi uma experiência bem interessante. É muito bom. Porém, eu amamento meu filho até hoje. E na época, quando eu tomei a decisão, eu vou fazer uma rotina. Porque o que estava acontecendo? Às vezes ele tirava sonecas, às vezes não. Ele tinha uma associação que, para ele dormir, ele tinha que pegar o peito. E se ele dormisse, por exemplo, 10 minutos, e ele acordasse e olhasse que eu não estava ali, que o peito não estava ali, ele chorava. Então aquilo ali começou a me deixar muito cansada. Eu amo amamentar, continuo amamentando, porém, a noite pra mim tava sendo bem complicada. Durante o dia eu até tava assim, de boa. Se ele dormia 10 minutos, meia hora, 40 minutos, paciência. Eu tava naquela assim, tá, dormiu, que bom, não dormiu, paciência. Se ele não dormisse, ele ficava mais ou menos durante o dia. E à noite ele já começava a dar sinais que ele tava exausto e que ele queria dormir. Só que daí eu fazia todo um ritual que eu achava que era o certo, colocava ele pra dormir, ele não queria ficar no berço, ele queria continuar dormindo com a gente, só que ele queria que eu ficasse ali. Então, por exemplo, eu não podia fazer ele dormir 8 horas da noite ou 9 horas da noite, porque quando eu saísse do quarto, ele acordava. E quando eu falo assim que ele acordava, às vezes era assim, ó, eu saía pé por pé, dava 5 minutos, ele acordava. Passava 10, 20, 30, ele acordava. No máximo, olha, e poucas vezes, 1 hora ele dormia. Então o que aconteceu? Começou a passar as semanas e eu com aquela coisa assim, tudo bagunçado. E eu andei lendo muito e dizem que os bebês não gostam de não saber o que vai acontecer. E realmente, a conclusão que eu tive depois de todo o processo, que vocês vão saber daqui a pouco, realmente eu notei a diferença do que é um bebê com rotina e o que é o bebê sem rotina. Que foi a experiência literalmente que eu tive. O meu bebê tinha 1 ano e não tinha rotina. Eu já tava assim, nos últimos momentos, eu já tava assim, estou indo dormir também. Às vezes eu não tomava banho, não conseguia tomar banho, às vezes não conseguia escovar os dentes. Aí eu comecei a pensar, poxa, por que tá acontecendo isso? Eu comecei a ler, comecei a pesquisar. E eu tenho uma grande amiga que ela deu vários treinamentos aqui nos Estados Unidos e sempre conversava com ela, tô com vontade de fazer esse sleep training, tô com vontade. Mas sabe quando eu pegava e usava desculpas, mas ao mesmo tempo quando eu tava na situação de o meu filho não tá dormindo, eu ficava me culpando e aquilo ali, sabe? E ele já tinha 1 ano e 1 mês. Ele se alimentava super bem. O meu bebê come de tudo praticamente. Então ele tava bem alimentado, ele mamava super bem, não tinha motivos pra ele estar naquela constância de não dormir. Também teve uma época, logo assim, um pouquinho antes de eu começar a fazer o sleep training, no início assim de janeiro, ele começou a acordar, tanto eu e o meu marido, porque ele não acordava assim, chorava, mamava e dormia. Não, ele ficava um ranço e se debatia. Aí eu ficava assim, não, é o dentinho. Ai, será que ele não tá com febre? Tô achando que ele tá quente. Eu ficava usando desculpas pra tentar assim, não, ele não tá assim porque é a associação do peito. Demorou um pouquinho pra cair a minha ficha. Comprei uns livros, comecei a olhar várias pessoas que fazem rotina do sono. E outra coisa que a minha amiga falou foi, Marjorie, não vai ser fácil. Se fosse fácil, todos os bebês dormiriam a noite toda. Depois de X meses, os bebês dormiriam. Fácil. Por que tem livros, especialistas, gente que dá treinamento pro bebê dormir? Porque não é fácil. Então, se tu for fazer, coloca na tua cabeça que tu vai fazer e não desiste. Né? Até pra não confundir o bebê. E eu falei, tá bom, eu vou fazer. Bom, aí passou assim mais uns diazinhos e o meu filho teve uma tarde que ele tava naqueles dias. E aí eu dei o almoço pra ele e fui tentar normal, como a gente sempre fazia, né?
fui tentar colocar ele na cama, dei um mamazinho e fiz ele dormir. Gente, sem mentira nenhuma, eu acho que eu fui lá umas 10 vezes dar mamar pra ele dormir. Aí eu falei, de hoje não passa. Na hora, assim, eu virei minha chavinha e falei, é hoje que eu vou começar esse treinamento. Vai ser hoje. Então, naquela noite, eu defini que ia começar aquele dia o treinamento. Um dos profissionais que eu estava seguindo e lendo, me informando, é daqui dos Estados Unidos, mas ele dizia ali que eu teria que fazer pelo período de 15 dias independente se estivesse dando certo ou errado. E nesses 15 dias eu iria ter que fazer tudo igual, tudo no mesmo horário. Inclusive ele falava que, por exemplo, se eu fosse receber uma visita, se eu fosse viajar, se eu fosse fazer qualquer coisa que eu não conseguisse estar naqueles horários em casa para aplicar o treinamento, que eu não fizesse e que eu esperasse o período dos 15 dias que eu pudesse fazer. Nem assim, por exemplo, tu já fez uma semana o treinamento e daí na outra semana tu, tem só uma viagenzinha, bate e volta. Não poderia fazer. E eu falei, vai ser essa semana, avisei o meu marido, vou começar hoje. Eu liguei pra ele e falei, vai ser hoje. E ele riu, ele falou, tá bom, vai, tu e essas rotinas. Eu falei, não, eu tô falando sério, vai ser hoje. Gente, eu literalmente excluí a opção de não fazer. Então aquele dia eu peguei o meu filho, lá por umas 7 horas da noite, eu comecei a diminuir, né, o barulho, tentei deixar ele cada vez mais calmo e ele tava bem cansado porque naquele dia ele não tinha conseguido dormir. Aí o que eu fiz? Lá por umas 7 e pouca eu dei o banho nele, depois do banho contei uma historinha, dei o peito pra ele e depois a gente rezou. E eu criei uma frase pra falar pra ele toda vez que eu fosse colocar ele no berço. Então, todos os dias durante o treinamento, eu falava sempre a mesma coisa. Isso é uma dica boa que eu dou pra vocês. Vocês podem falar qualquer coisa. Boa noite, a mamãe te ama, mas tem que ser a mesma coisa todos os dias. Bom, primeira noite, larguei ele no berço. Gente, parecia que o berço tinha uma mola. Eu larguei ele, o guri levantou. Aí eu botei ele de volta, falei, né, a mesma coisa, falei a mesma frase. Daí ele ficou calmo. Daí eu saí do quarto e eu fiquei acompanhando pela câmera, né, pela babá eletrônica. Fiquei assistindo ali. E eu via que ele olhava pra cima, olhava pro lado, coçava um pouco o olho porque ele tava cansado. E ele começou a assim, não chorar de berrar, mas um choro reclamando, assim, tô desconfortável, não quero ficar aqui. Eu, como mãe de primeira viagem, quando ele fazia assim, eu ia lá. E no livro, o médico disse que a gente não precisa. Quando a gente, por exemplo, a gente adulto, a gente, eu tenho que dormir cedo porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Às vezes tu vai lá e deita e não consegue dormir, vocês ficam tipo 1, 2 horas tentando dormir, né? Então a gente fica lá tentando dormir, às vezes pega o celular, pega o livro pra ler, ou não faz nada, fica ali de olho aberto tentando que o sono venha. Com a criança não vai ser diferente. E o sinal dela de comunicar é chorando, é reclamando, ou né, fazendo às vezes nem berrando, mas só dizendo assim, não tô conseguindo dormir. É a forma que ela tem de se manifestar. Então eu fiquei acompanhando na câmera, ele não berrou, mas ele tava reclamando, tipo, ele fazia e ficava ali, ficou ali. Eu segui uma tabela dos primeiros dias, né, que se em 5 minutos ele continuasse reclamando, em pé, chorando, eu teria que voltar lá. Então ele continuou e eu voltei lá. Coloquei de novo ele deitado, eu fiz carinho assim nele na bundinha, falei pra ele, filho, vamos tentar dormir, a mamãe tá aqui. E tentei, né, fazer ele se acalmar. Quando ele se acalmou, eu saí de novo do quarto. E ali ele ficou um tempo. E eu comecei a contar o tempo de novo. Quando ele deu o tempo e ele continuava reclamando, eu voltei lá. Lá por uma 3ª ou 4ª vez, foi a hora que literalmente ele se entregou. Ele dormiu. E eu falei, nossa, eu não acreditei. Passou um tempo, acho que umas 2, 3 horas, ele se acordou. Normal, porque ele se acordou e, cadê meu peito? Não tá aqui. Então ele chorou, eu fui ao quarto e o que eu fiz? Em nenhum momento eu pegava ele no colo. O que eu fazia? Quando ele chorou na madrugada, eu fui lá, chequei a fraldinha dele, só pra ver se ele não tinha feito cocô nem nada, e eu falava, filho, tu tá limpinho, tu tá com a barriguinha cheia, a mamãe tá aqui
vamos continuar dormindo, tá noite ainda. Então eu tentava acalmar ele. Quando ele se acalmasse, eu saía do quarto. E na primeira noite foi um sucesso. Não sei se foi porque ele tava super exausto, que ele não tinha feito a soneca naquele dia, mas ele dormiu. E eu fiquei assim, muito feliz. Até comentei com a minha amiga. Amiga, primeiro dia muito bom. Nossa, eu pensei que eu ia sofrer, que não ia dar certo, não sei o quê. E ela falou, amiga, recém é o primeiro dia. Que bom que ele dormiu, mas espera, porque pode ser que o segundo, o terceiro dia, ele tente impor algumas coisas. Uma dica que eu dou, vocês fazerem uma tabela de horários que sirva na casa de vocês. Por exemplo, aqui em casa, o meu marido, ele trabalha e volta muito tarde pra casa. E a gente não acorda muito cedo. Pra nós, seria muito bom se ele conseguisse acordar 8h30, 9 da manhã. Estaria ótimo. E então, eu comecei a colocar ele a dormir 8, no máximo até 8h30. Porém, quando tu vai fazer o treinamento, esses 15 dias, tu tem que colocar sempre no mesmo horário. Óbvio, não é assim, eu vou colocar sempre às 8h30. Lógico, tu pode colocar num dia que ele estiver muito exausto, porque no treinamento vai ter dias que ele vai te implorar, tu vai ver nos olhinhos deles que 5 minutos antes ele vai querer estar dormindo. E tu pode colocar. Tu vai ver que ele vai pedir. Não tem problema. Mas tentar sempre próximo ao horário pra daí a criança começar a se acostumar. É que nem a gente adulta. Vou começar a treinar, fazer academia. Nossa, mas eu não consigo fazer nenhum horário de tarde ou à noite. O único horário que eu consigo é 6 da manhã. Bom, pra tu chegar às 6 da manhã na academia, de repente tu vai ter que acordar às 5h30, não é? Os primeiros dias vai ser os piores, que tu vai acordar assim, será que eu vou pra academia? Acho que não, acho que eu vou ficar dormindo, aqui tá tão bom. A gente tem aquelas, e depois, se tu fica todo dia, não, eu vou, quando vê, passou uma semana, o teu reloginho já tá se acordando às 5h30, tu não precisa nem de despertador, porque aquilo ali já virou uma rotina. E eu percebi que com o bebê é igual, gente, igual. Assim, nos primeiros dias, eu comecei a precisar ir lá e acordar ele, né, quando ele começou a dormir a noite toda. Mas agora, hoje em dia, não. Dá 8h30, 8h20, ele mesmo se acorda e a gente vai lá e pega ele. Não, ele é um reloginho. Ele já sabe a hora que ele vai dormir, a hora que ele vai ter que acordar. O organismo dele já sabe. É incrível. É literalmente incrível esse treinamento que eu consegui fazer. Como meu filho tem 1 ano e 1 mês, na tabelinha do livro que eu tava lendo, ele teria que dormir 3 horas de soneca. Não importava se fosse 1h30 dividida, né, em 2 sonecas de 1h30 para cada soneca, ou então uma soneca de 3 horas seguidas. Como o meu filho não acorda, por exemplo, 6 da manhã, que daí pediria uma soneca durante a manhã, 1h30, e depois outra à tarde, o que eu resolvi? Como ele acorda 8h30, 9 da manhã, eu resolvi fazer uma soneca de 3 horas à tarde, depois do almoço. E durante o processo dos 15 dias, o que eu fiz? Eu fiz um cronograma de atividades, tentei colocar assim nos horários, o almoço, os lanches, o café da manhã, coloquei tudo em horário pra ele ir percebendo que, opa, tá mudando alguma coisa, o que tá acontecendo, impor pra ele ali que aquilo ali ia ser a rotina dele. Como no segundo dia eu ainda não tinha feito a soneca à tarde, porque quando eu decidi fazer o treinamento, eu decidi e já era quase, né, era tarde, então eu só poderia aplicar o treinamento à noite. Então seria a minha primeira experiência no segundo dia. Tentei largar ele lá, fiz todo o processo, né, deixei o ambiente bem preparado, dei um mamazinho, falei a frase e coloquei ele no berço. Ele não tinha jeito de ficar ali, sem mentira nenhuma. Eu entrei no quarto dele, acho que umas 15 vezes. Ele se levantava, chorava, eu ia lá e colocava ele de novo. Ele se levantava, chorava, às vezes ele tava deitado chorando, eu ia lá e colocava. E assim foi. Teve uma hora que ele se entregou. Literalmente ele dormiu. Só que aquilo lá já era umas 3 da tarde e às 4 eu teria que acordar ele. Daí eu acordava ele, sempre abrindo a janela. Isso é uma outra dica. Sempre quando vocês forem acordar, se o bebê no treinamento estiver continuando dormindo, você vai lá com calma, abre a janela, mostra pra ele que é dia, né, que já é hora de acordar. Tanto no amanhecer, né, de manhã, quando ele acordar, quanto nas sonecas, porque na soneca é dia. Então abre a janela e mostra pra ele, tá lindo o dia, vamos brincar, é hora de brincar. Bom, aí no segundo dia, na noite,
Eu fiz tudo de novo, a gente tinha feito várias atividades e como na soneca ele não dormiu muito, ele dormiu 1 hora, né? Ele teria que dormir 3. Eu fiz tudo, segurei ele assim ao máximo pra ele não dormir antes do horário, então fui, dei o banhozinho nele, fiz todo o ritual, li o livrinho, dei o mamar, rezei com ele, falei a frase, larguei ele no berço. Ele ficou ali, né? Saí, fechei a porta e ele ficou ali. E eu disse, ai, coisa boa, né? E fiquei acompanhando. Aí deu uns 10, 20 minutos, ele começou a reclamar. E daí eu comecei no reloginho a contar o tempo. Aí passou, já no segundo dia já era um pouco mais de tempo pra esperar. Aí eu esperei. Lógico, né, gente? Vocês não vão deixar a criança lá berrando. Mas a gente consegue perceber que ele não tem nada. Ele tá tentando. Mas o que eu tenho que fazer? Bom, ela me larga aqui toda hora. Pra eu dormir, então, né? Ele vai começar a raciocinar que toda vez que tu falava aquela frase, né? Tu fazia isso, isso e isso, e agora ela me largou aqui, o que eu tenho que fazer? Ah, vou ter que dormir. É isso que eles vão começar, né, a pensar. E aí eu entrei lá de novo, essa segunda noite foi bem cansativa. De madrugada eu levantei não sei quantas vezes, e aí eu cheguei até a dizer pro meu marido, acho que eu vou desistir. Porque, olha só quantas vezes eu já acordei e não é peito, não é nada, ele, sabe, quer ficar comigo ali, não é dente. E outra também, eu checava a fralda toda vez que eu entrava lá, porque eu ficava com medo que de repente ele tivesse cocô e estaria reclamando por causa disso, mas não era, gente, não era dente, não era febre, não era nada. E eu só dizia pro meu marido, vou desistir. Daí eu só pensava assim, na frase que a minha amiga tinha dito, né? Se tu botar na tua cabeça pra começar, e até o livro disse, tenta não desistir. Porque, por exemplo, assim, tu faz isso X tempo. Tu não dá pra criança. Aí depois passa, tu dá. A criança vai ficar, tá, então eu tenho que ficar berrando pra ela me dar as coisas, sabe? Então eu ficava assim com aquele pensamento, não, eu vou tentar. E eu levantava e ia lá, tá? Levantava de novo e ia lá. E assim eu passava. Bom, então o segundo dia foi horrível. E aí no terceiro dia eu contei pra minha mãe, pra minha amiga, falei, olha, foi bem difícil essa noite. E aí nós estávamos conversando e realmente eu percebi que, até no livro, que realmente a criança vai tentar impor que aquilo ali, não tô gostando, quero que mude, não quero que seja assim, eu quero comer agora ou eu quero dormir agora. Ela vai começar a tentar impor. Por quê? Porque ele não tinha uma direção. Tá, agora eu vou dormir. Não, agora eu vou tomar café. Não, ele não tinha. Era meio que, agora tem comida, então vamos comer. Não, agora não sei o que. Tava assim. No terceiro dia já começou a ficar um pouco melhor. A soneca, eu fui lá, deixei ele. Eu entrei acho que umas 2, 3 vezes e ele dormiu. E até inclusive, acho que foi na terceira vez que eu entrei, eu fui checar a fralda e ele literalmente tava cocô. O corpo dele, dava pra ver que tava tudo tentando ter um reloginho. Tanto que hoje em dia eu já sei a hora que ele vai fazer cocô, a hora que ele, né, que ele sabe a hora que ele vai dormir. É incrível. Se eu pudesse indicar pra vocês fazerem isso daí desse jeito, é maravilhoso. Na situação que eu estava, pra mim, foi a melhor. Lógico, eu queria que ele continuasse dormindo com a gente, mas pra fazer esse treinamento, eles falam, não é indicado a criança dormir contigo no quarto pra tudo, porque tu vai ligar o ruído branco, porque não pode ter barulho. Então, por exemplo, se tu chega, faz barulho, deixa uma chave, vai deitar, não sei o que, qualquer barulho, a criança pode ser que tenha um despertar e tu atrapalhe o treinamento que tu tá fazendo. Então é sempre indicado fazer quando tá bem calmo. Essa foi a parte mais difícil pra mim, porque no terceiro dia eu tenho uma produção de leite muito grande, mesmo ele tendo a idade que ele tinha, 1 ano e 1 mês, o meu peito começou a encher de uma maneira que eu tinha que acordar de madrugada, ir lá atender ele e tirar leite ainda. E quando eu tirava leite, eu chorava muito. Era uma decisão que eu tive, assim, de fazer o desmame, porque eu sabia que ele não tava precisando do alimento, ele já tinha 1 ano e 1 mês, ele come de tudo. Só que aquilo ali, eu acho que só quem é mãe, quem de repente passou por isso, vai me entender que assim, eu tava tirando leite e chorando, assim, poxa, meu filho tá ali, eu poderia dar o leite pra ele. É difícil explicar o sentimento que eu tava na hora. Foi pra mim, assim, com certeza foi mais difícil pra mim do que pra ele, a separação, porque, nossa, eu tirava o meu leite ali e só pensava, meu filho tá ali na outra porta. Eu não sei como descrever,
Até se você é mãe e passou por isso, deixa aqui nos comentários. Como é que foi a tua experiência? Eu vou amar saber. Deixa aqui pra mim nos comentários, porque essa experiência que eu tive, assim, de tirar o leite, eu não tenho comentários, assim, foi bem doloroso pra mim de ter que tirar o leite, de estar ali naquele momento e ao mesmo tempo de ter que ir lá, acudir ele, ensinar pra ele como ele vai dormir sozinho, que tu pode despertar e tu vai saber como dormir sozinho. A primeira semana eu fiquei tirando leite, os primeiros 7 dias eu tirava leite várias vezes durante a noite. No outro lado, durante o dia, ele em vez de mamar, né, como ele parou de mamar à noite, ele começou a mamar muito durante o dia. Não sei porque ele, de repente, estava sentindo que a gente já não tava mais a noite toda junto. Então eu deixava ele mamar durante o dia, porque era 15 dias só o treinamento e eu queria ver realmente se aquilo ali ia funcionar. Na terceira noite, então ele dormiu bastante, 3 horas, né, pra mim foi muito. Aí eu voltei lá, dei o bico pra ele e ele voltou a dormir. Aí ele acordou mais umas 3, 4 vezes, mas ele não berrava, ele se acordava, literalmente ele não conseguia dormir de novo, eu ia lá, acalmava ele, mas em nenhum momento eu pegava ele no colo. Eu tentava acalmar ele dentro do berço, eu só colocava a mão por dentro do berço, dava umas batidinhas na bunda, fazia um carinho nele. Bom, no 4º dia, o corpinho dele já tava dando sinais que ele tava começando a entender o que tava acontecendo. Ele já tava meio que sabendo que agora era a hora do almoço, que depois ele ia tirar a sonequinha. A soneca no 4º dia foi bem melhor. Ele demorou, sem mentira nenhuma, acho que uns 20 minutos pra dormir e dormiu até as 4 da tarde. Então ele dormiu da 1h30, por exemplo, até as 4 da tarde. Pra mim, assim, eu não acreditei quando eu comecei a fazer as coisas da casa e falei assim, nossa, a Marjorie tá voltando. Porque eu não tinha tempo, às vezes, pra respirar. Lógico, às vezes eu me trancava dentro do banheiro, que essa foi uma das dicas que eu dei no vídeo que eu vou deixar aqui no link da descrição. Dicas para as mães de primeira viagem. Gente, às vezes eu me encerrava 5 minutos pra respirar. Deixava ele com meu marido e falava, eu já volto, vou no banheiro. E ficava lá 5 minutos. O tempo que fosse, eu ficava. Nem que fosse assim, só pra respirar. Ou até mesmo de manhã, quando eu já tava super... Eu acordava cansada, porque eu amamentava a noite toda. Aí eu sempre faço isso, eu digo pro meu marido, ó, vai com ele, já, né, vai na cozinha, dá uma frutinha, que eu já vou ir lá na cozinha. E eu pego e vou me cuidar, passo um creme de manhã, faço uma maquiagenzinha, alguma coisa eu faço pra mim já começar o dia. Porque eu sei que depois que eu vou começar o dia, eu vou acabar envolvida com o bebê, envolvida com o almoço, envolvida com qualquer coisa da casa e eu não vou conseguir cuidar de mim. Então é esse tempo que eu separo pra mim, amanhã e à tarde quando ele tira a soneca. Então, lógico, agora, né? Mas antes, quando eu tava por aqui, era de manhã que eu tinha o tempo que eu fazia isso. Ou então quando eu já tava também, assim, que eu já não tava mais aguentando, eu pegava e ia pro banheiro. Ficar 5 minutos. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês verem esse vídeo. Então, no 4º dia do treinamento, eu levei ele no parquinho à tarde. E no parquinho mesmo ele já começou a ficar meio incomodado. Eu via que ele esfregava o olhinho, só que recém era umas 5h30 da tarde. E eu falei, não, ele não pode dormir. Aí antes de eu colocar ele no carro pra gente voltar pra casa, pra eu dar a janta pra ele, eu dei um peito, porque ele tava bem chorando, tudo. Eu dei o peito e ele começou a ficar mole, querer fechar o olho. Daí eu já, não, ó, nós vamos pra casa, nós vamos jantar. Coloquei ele no bebê conforto. Comecei a dirigir pra casa, liguei música, tentei deixar ele acordado. Porque se ele dormisse ali, eu tava ferrada. Porque imagina, ele era quase 6 da tarde. Ele fosse dormir, ele iria acordar não sei que hora, mas ele não ia dormir a hora que eu queria que ele dormisse. Então, fiquei ali com aquela música, vim em casa, dei a janta, ele comeu, coloquei uma música pra gente dançar, brinquei com ele, e aí lá por 7 e pouca que eu comecei. Dei o banho, consegui segurar ele até o último, e tanto que quando eu larguei ele no berço, ele já tava assim, sabe, pedindo, me larga ali, que eu preciso descansar. Então foi bom. No 5º dia do treinamento, à tarde, já ele pegou muito rápido, que eu colocava ele ali e ele dormia. Não tive problema com a soneca, só nos primeiros dias que ele, né, tava com dificuldade de entender que aquilo ali era a hora pra ele dormir. Na noite, no 5º dia, ele só acordou 2 vezes e eu não precisei ir lá. Ele acordou, acho que era umas 2 da manhã,
E ele acordou assim no susto, porque eu vi pela câmera, e eu vi ele assim na câmera, de olho fechado, assim. Eu falei, gente, eu até chamei o meu marido, olha só, ele tá ninando ele mesmo. E era esse o objetivo dele, acordar e opa, ainda é noite, eu tenho que continuar dormindo. Então, ele se acordou 2 vezes e as 2 vezes ele não chorou. Não chorou e nem assim resmungou. Ele só fazia e com o bico na boca e dormiu. Então, a partir da 5ª noite, ele já conseguiu, com sucesso, ele mesmo se acordou e dormiu. Na 6ª, na 7ª noite, ele tava dormindo, eu colocava ele, às vezes ele demorava para se entregar e dormia, mas ele não chorava, ele não se manifestava de nenhuma forma assim, ai mãe, me tira daqui. Não. Se vocês quiserem fazer essa rotina e quiserem mais detalhada, eu faço um vídeo pra vocês. Me deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês não são inscritos ainda, se inscreva no canal, que eu amei fazer essa rotina com ele, e o meu próximo filho com certeza eu vou fazer. Eu achei assim sensacional. Então, pra concluir, eu continuei fazendo, eu fiz os 15 dias, e nesse período até, por exemplo assim, no 7º dia ele tava bem de boa, eu largava ele dormia soneca, eu largava ele dormia de noite. Às vezes ele tava se acordando à noite, ele nanava ele e ele dormia, ele não berrava. Só o que aconteceu foi lá pelo 12º dia que ele teve um despertar, que foi umas 5 da manhã, e não tinha Cristo que o guri dormisse, não tinha. Eu ia lá, botava, eu fiquei nessa assim 1h30, que aí eu falei, nossa, ele regrediu. Daí eu fui contar assim, eu falei, não, mas a gente tá 12 dias, ainda tem, e até eu comentei com a minha amiga, nossa, e ela falou, amiga, é normal, assim que concluir as 2 semanas, tu analisa. E eu, beleza, vou esperar esse dia chegar. E eu já tava ali, tá, o dia é o dia, né, dele, que vai encerrar o treinamento. E literalmente foi isso, gente. Quando deu os 15 dias, tudo mudou. E foi a melhor coisa. Eu e meu marido, a gente amou. Foi uma experiência muito boa. Gente, não é fácil. Não é fácil. Acho que a dica que eu posso dar, a primeira para vocês começarem, é uma decisão. A partir do momento que vocês decidiram, a segunda dica é persistir. É cansativo? É, gente. Vocês vão ter que acordar milhões de vezes para ir lá. Mas depois, hoje, ele tem 1 ano e 4 meses, eu posso falar com muita certeza, porque eu vivenciei isso aí na pele e eu sei, não é fácil. Que nem quando eu falei no início do vídeo, se fosse fácil, qualquer bebê dormia. Mas não, tem quantos profissionais da área, quantos profissionais estão surgindo aí, dando curso, e-books, não sei o que, pra fazer o teu filho dormir. E realmente é sensacional, mas tem que vir da mãe. Porque é a gente, né, que vai ali, ou então revezar, se o teu marido tem um horário que consiga tá durante a noite e ele colocar o bebê, mas tem que fazer certinho, sempre no mesmo horário, principalmente esses 15 dias. Depois, o que aconteceu na minha vida? Por exemplo, eu e meu marido, a gente foi viajar no aniversário dele, ficamos 3 dias fora de casa. O que aconteceu? Eu levei um berço móvel, mas porque no lugar que a gente tinha só tinha uma cama, por isso que eu levei. E não tinha o outro lugar pra eu deixar ele, no chão, não tinha nada. Então eu levei o berço móvel. Mas eu poderia, que nem eu já dormi na casa de uma amiga minha e eu coloquei ele no chão, num colchãozinho. Desde que, as dicas são, desde que o lugar seja bem escuro, nem que vocês tenham que cobrir as janelas. Foi isso que eu e meu marido a gente fez. A gente alugou um trailer e a gente começou a colocar toalha nos vidros do trailer pra ele ver que agora é hora de dormir. Ele sentiu um pouquinho que não estava no berço dele, mas a gente também tem que viver e a gente tem que tentar trazer o quartinho dele pro ambiente que tu tá naquele momento. Naquele momento eu não tinha uma cortina que bloqueasse as luzes, eu botei o quê? Uma toalha. Então eu adaptei. Então é uma dica que eu dou pra vocês. Se passou os 15 dias, passou 1 mês, 2 meses, vamos viajar com o bebê. Tentem trazer o quarto dele pro lugar que vocês estão indo. De que maneira? Bloqueando as janelas, ver, né? Senão vai ter muita claridade na manhã seguinte, então fechar bastante. Porque o que aconteceu? A gente, como a gente chegou de noite no local, no trailer, a gente não percebeu isso. Então a gente vedou um pouco,
Só que às 6 e pouca da manhã começou a clarear o dia e ele se acordou. Por quê? Porque entrou luz e ele assim, então eu tenho que me acordar, porque já tá entrando luz, já é dia, eu tenho que me acordar. E ele se acordou e eu consegui manter ele acordado até 1 da tarde. Daí, o que a gente fez? Na soneca eu já bloqueei tudo. Então é tentar adaptar. E eu levei o quê? O som do ruído branco, que pode colocar no YouTube, nos aplicativos, ou até mesmo agora, hoje em dia, tem aqueles radinhos que tu leva e tem o ruído branco ali. O ruído branco, se vocês querem que tenha uma naninha, pode colocar uma naninha, um ursinho. Outra coisa que eu uso nele e eu super indico é os sacos de dormir, que são esses daqui. É muito bom, inclusive com um bebê maior, se ele der o acaso de tentar escalar o berço, ele não vai conseguir, porque tem essa que não tem pé, né? É um saco mesmo. Então é muito bom, ele dorme até hoje nesse saco. No livro que eu acompanhei, que eu segui, eles falam que tu pode aplicar o treinamento a partir de 4, 5 meses do bebê. Mas eu não tenho provas, a minha amiga já aplicou em outras crianças nessa idade e foi realizada com sucesso, mas eu não tive essa experiência. O que eu tive, o que eu tô falando pra vocês no meu relato, foi a experiência com meu filho com 1 ano e 1 mês e deu super certo. Não sei com quanto tempo de idade, né, quantos meses eu vou fazer com o meu próximo bebê, por exemplo, quando eu tiver, mas eu vou fazer, porque eu achei que é vida, o bebê muda e ele mesmo, nessa viagem que a gente fez, a gente viu que ele começou assim já a ficar incomodadinho, é porque ele queria almoçar. Então, porque é bem aquela, no ano, quantas vezes tu viaja? Quantas vezes tu sai da tua rotina, da tua casa, assim, pra fazer um passeio? Quantas vezes? E quantas vezes tu fica em casa com a criança? Mas é muito melhor os outros dias, ele tá dormindo super bem no quartinho dele, eu percebi que o meu filho dorme muito melhor, ele acorda mais disposto, com mais energia. Então, o tempo que ele fica acordado, eu tento aplicar bastante atividades nele, levo no parquinho, faço atividades na rua, faço atividades dentro de casa, eu tento gastar a energia dele pra quando ele chegar na hora da soneca, ele ter realmente, né, gastado aquela energia e querer dormir. Tanto que quando já tá no horário, ele, às vezes até 10 minutos antes, ele já tá assim, ele mesmo pega e já começa a ir pro quarto dele, porque ele quer dormir. Gente, é surreal. Ele quer. Então, ele se manifesta, não tô legal, tá? É a minha hora, sabe? Então, esse que é o lado, assim, que vocês vão se privar de algumas coisas. Mas uma dica que eu dou, não deixem de viajar, não deixem de fazer uma coisa diferente no dia, lá no final de semana, ou no dia que vocês estão de folga, querem fazer alguma coisa diferente, façam. Lógico, o bebê vai sentir, porque ele tá numa rotina e vocês estão fazendo alguma coisa diferente. Mas não tem problema, vocês vão fazer um dia uma coisa diferente ou 2 dias, não tem problema. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu sou outra pessoa, eu tenho mais energia, eu consigo fazer as coisas, eu consigo treinar, eu consigo fazer um monte de coisa que antes eu não conseguia. Eu consegui fazer meu canal, que era um sonho muito grande que eu tinha de muito tempo, mas que eu não tinha tempo pra fazer. Então foi a melhor coisa que eu decidi. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários se vocês querem saber mais detalhes de como foi certinho o processo que eu posso fazer pra vocês. E vou amar saber as experiências de vocês, como foi o desmame noturno, como foi a rotina para dormir a noite toda, seu filho dorme a noite toda ou não dorme a noite toda. Vou amar saber, deixe aqui nos comentários, ative os sininhos para as notificações. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!